Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje é sobre radiciação. Então aqui na primeira questão nós temos o seguinte. Primeiro, determine raiz de 1, raiz de 49, menos a raiz quadrada de 100, menos a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 196 e a raiz quadrada de 256, né? Negativo. E aí, o que é que a gente vai precisar para resolver essa questão? Primeiro, a gente vai precisar saber do seguinte, né? Para calcular a raiz quadrada de números inteiros, não muito grandes, a gente precisa apenas fazer algumas multiplicações. Em outros casos, mais à frente, a gente vai ver que a melhor forma mesmo é conhecendo os números primos e fazendo a fatoração. Mas para esse vídeo, se a gente fosse ver os números primos, o teorema fundamental da aritmética, a fatoração, para então usar o cálculo da raiz quadrada, ou até de outras raízes mesmo, que o teorema ajuda a calcular, o vídeo ficaria muito grande e o conteúdo explicativo também, e talvez ficasse confuso para você entender. Então, foi buscada a melhor maneira para que você consiga resolver essa atividade sem ter que recorrer a muitos recursos de uma vez, certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Logo, a raiz quadrada de 9, né, é igual a 3. Então, a partir desse exemplo, você já começa a perceber que a ideia de raiz quadrada é buscar um número que vezes ele mesmo dá aquele resultado. Então, qual é a raiz quadrada de 9? É o número que vezes ele mesmo vai dar 9. Outro exemplo. A raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Então, o número que você está buscando, ou seja, a raiz quadrada de 49, é igual a 7. Outro exemplo. Agora esse é justamente para coincidir com alguns itens que você vai ver na questão aqui, que tem um número negativo do lado de fora. Digamos, determine a raiz quadrada de 64, só que negativo. Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Daí, quando você vai resolver isso aqui, menos a raiz quadrada de 64 vai ficar menos, né? O 8 positivo, entre parênteses, para não criar confusão. Só que a gente já sabe que esse encontro de sinais diferentes aqui, né, vai ficar negativo. Ou você pode interpretar assim, você está pegando o oposto do 8 positivo, é o 8 negativo. Logo, a resposta desse exemplo 3 é 8 negativo. E é com base nesses três exemplos que você resolve essa primeira questão. Segunda questão. Quais são os números compreendidos entre 10 negativo e 10 positivo, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Para essa questão, você não vai se preocupar com números negativos, porque eles não possuem raízes quadradas reais. Então, você vai considerar apenas os números de 0 a 10, desconsiderando os negativos, certo? Você não vai se preocupar em achar raízes quadradas. Números negativos cuja raiz quadrada é um número inteiro, porque quando você extrai a raiz quadrada de um número negativo, você cai em números que são chamados de números complexos, que a gente não estuda agora, certo? Então, primeiro exemplo. Quais são os números compreendidos entre 20 e 40, cuja raiz quadrada é um número inteiro? Veja que é o seguinte, são apenas 25 e 36. Entre 20 e 40, você só vai ter esses números, que são os 25 e o 36. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Logo, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 vezes 6 é 36. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6, certo? Note que se você tivesse pego 4 vezes 4, ele é 16, está abaixo de 20. O 16 está excluído. E 7 vezes 7 é 49, está acima de 40. Portanto, a resposta é 25 e 36. Ou seja, entre 20 e 40. Os números que possuem raiz quadrada inteira, ou seja, que são quadrados perfeitos, né, são apenas o 25 e o 36. Porque a raiz quadrada de 25 é 5, é um número inteiro. E a raiz quadrada de 36 é 6. É utilizando essa mesma ideia que você vai procurar quais são os números inteiros de 0 a 10 que têm raiz quadrada inteira. Terceira questão. Alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada um número inteiro. Quais são eles? Justifique sua resposta. Essa questão a gente também poderia resolver por fatoração, mas como já foi explicado, o vídeo ficaria muito longo. Então a melhor maneira aqui vai ser resolver por tentativas. Certo? É uma das melhores formas de você se habituar com esse conceito de quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? São os números que possuem a raiz quadrada inteira, como a gente já viu na questão anterior. Primeiro exemplo. O número 15 possui raiz quadrada inteira. Solução. Não. Por quê? Porque se você pega 3 e multiplica por 3, dá 9, que é menor que 15. Se você pega o próximo número inteiro e multiplica pelo mesmo, ou seja, o 4, 4 vezes 4 dá 16, é maior que 15. Então, não existe um número inteiro entre 3 e 4
que se você multiplicar por ele mesmo vai dar 15. Justamente porque essa raiz dele vai estar entre o 3 e o 4, ou seja, vai ser 3, alguma coisa, que não é um número inteiro, a gente já sabe disso. Outro exemplo, o número 34 possui raiz quadrada inteira? É o mesmo raciocínio que a gente utilizou no exemplo 1. Não, por quê? Se você multiplica 5 por 5, dá 25, que é menor que 34. Mas se você pega o próximo inteiro, né, que vem após o 5, que é o 6, e multiplica por ele mesmo, 6 vezes 6, dá 36, que passa de 34, é maior que 34. Logo, a raiz quadrada de 34 não é inteira, porque ela vai estar entre 5 e 6. Dessa forma, 34 não possui uma raiz quadrada inteira. Terceiro exemplo, o número 81 possui raiz quadrada inteira? Sim, porque se você calcular 9 vezes 9, vai dar 81, certo? Logo, a raiz quadrada de 81 é 9, o que classifica o 81, né, como um quadrado perfeito. Então, é utilizando esses exemplos que a gente viu que vocês resolvem essa terceira questão. Quarta questão. Quais são os números inteiros que, elevado ao quadrado, resultam em 900? Nessa questão, você precisa se lembrar que o quadrado de um número negativo também vai ser um número positivo. Então, por exemplo, quais são os números inteiros que, elevado ao quadrado, resultam em 144? São os números 12 positivo e 12 negativo. Por quê? Se você multiplica 12 por 12, dá 144. Mas se você pega 12 negativo e multiplica por 12 negativo, você já sabe, negativo vezes negativo é positivo. E 12 vezes 12 é 144. Então, tanto 12 positivo como 12 negativo, se elevados ao quadrado, resultam em 144. Essa é a ideia que você vai utilizar para resolver a quarta questão. E chegamos agora à primeira questão, né, da atividade extra, que na verdade é a última questão da nossa atividade. O menor número inteiro positivo que devemos adicionar a 987 para que a soma seja o quadrado de um número inteiro positivo é... Então, vamos primeiro ver um exemplo para essa questão não ficar confusa. Qual é a dica antes do exemplo, para você resolver a questão? Primeiro, tente achar o quadrado perfeito mais próximo de 987 por falta, certo? O que é que significa dizer isso por falta? Ou seja, menor que 987. Em seguida, quando encontrá-lo, obtenha o próximo quadrado perfeito e que ele será maior que 987, certo? Você vai pegar o próximo quadrado perfeito, já a partir do menor, você pega o próximo, e aí ele já vai ser maior que 987, que é justamente para você fazer a diferença entre o 987 e esse novo quadrado perfeito que você conseguiu. Então vamos por exemplo, para ficar mais clara essa dica. O menor número inteiro positivo que devemos adicionar a 702 para que a soma seja o quadrado de um número inteiro positivo é... Então veja, aqui é exatamente a mesma pergunta da questão, só que só mudou o valor. E aqui eu vou seguir os mesmos passos dessa dica para que você possa fazer também. Então, qual foi o primeiro passo da dica? Tente achar o quadrado perfeito mais próximo de 987 por falta. No caso aqui no exemplo, a gente vai achar o quadrado perfeito mais próximo de 702 por falta, ou seja, por baixo, menor que ele. E a gente encontra o 676, porque 26 vezes 26 é 676. Ora, mas quem garante que não tem um mais próximo de 702? É exatamente por isso que você faz o segundo passo. Você vai pegar o próximo quadrado perfeito. Ou seja, se você pegou 26 vezes 26 e deu 676, agora você pega 27 vezes 27, certo? O próximo número depois de 26. 27. Quando você faz isso, dá 729. Como foi dito, né? Ele já passa de 987 aqui na sua questão e no exemplo ele passa de 702, que foi o número que eu usei, certo? Ele já ficou maior que ele. Então você faz o terceiro passo. Agora você pega a diferença entre o valor encontrado, que no caso foi 729, e o 702, que foi o número dado no exemplo, que lá na sua questão vai ser 987. Resta então calcular a diferença entre 729 e 702. Não é? Que quando você faz isso, 729 menos 702 dá 27, certo? Logo, o número que você vai precisar adicionar é 27. O número que você precisa adicionar a 702 para conseguir o próximo quadrado perfeito é justamente o número 27. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.